Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, e eu gostaria de fazer uma resenha, compartilhar com vocês observações sobre o verdadeiro cinema. E quando o Martin Scorsese ele fala sobre absolute cinema, é disso aqui que ele está falando, tá? Porque muitos filmes as pessoas veem, mas poucos filmes são aqueles que realmente ficam e que realmente representam alguma coisa. E começando pelo princípio, esse filme aqui, ele era um conto de uma autora chamada Annie Proulx. Um conto de 60, 70 páginas. Eu já li esse conto, faz muito tempo que eu li. E por me habituar ao inglês também, eu escutei audiobook dele em inglês e tal. E vendo, ouvindo e lendo o livro, o conto, na verdade uma novela, uma coisa pequenininha, ele é da grossura de um dedo. Ele é seco, ele é enxuto, o conto, ele não tem nada de frescura, ele não enfeita as palavras, ele não tem nenhum tipo de eu vou enfeitar as palavras, não tem isso aqui não tem no conto. Os personagens são secos, a Annie Proulx ela escreveu de um jeito muito direto e ela tem um domínio em, vamos dizer assim, em determinados níveis, como Hemingway tinha aquele domínio sobre o velho mar, aquele domínio da pescaria e tal, como se ele realmente tivesse vivido lá. Ou como se algum escritor que morou no sul dos Estados Unidos e ele meio que concatena todo aquilo lá e ele meio que monta as coisas de uma maneira divina, de uma maneira cristalina. E esse conto, todos os personagens, né? O Jack Twist, o Enes Del Mar, a Alma Beers, a Lorraine, são personagens secos. Personagens que em nenhum momento o conto passa pano para eles. É a história pela história. E eu não acredito que quando a Annie Proulx escreveu esse conto, ela meio que tinha audácia. Ela tinha esse vamos dizer assim, essa vontade que virasse isso aqui, virasse um dos maiores filmes de todos os tempos. Eu não acredito, porque são 70 páginas. Eu acho que um argumento, tratamento e roteiro, que são processos do cinema, eu acredito que um argumento tem mais páginas que isso. Daí vem o filme. O filme, eu coloco como um dos melhores filmes que eu vi na vida, do meu ponto de vista, porque se você pegar, por exemplo, os maiores filmes de todos os tempos, os maiores, Poderoso Chefão 1 e 2, eu prefiro 2, mas se você pegar Beleza Americana, Magnolia, Parasita, que é um filme que entrou ao longo dos anos, entrou aí, Parasita, que é um filme recente, é um filme que tem aí 7 anos, 6, 7 anos, mas é um filme que está nessa prateleira aqui. Mas essa prateleira aqui é muito alta, tá? Essa prateleira aqui tá Clube da Luta, Seven, é muito alto, Pulp Fiction, Um Sonho de Liberdade, Beleza Americana, que eu já falei, Coração Valente, Gladiador, é uma prateleira muito alta. É muito alta a prateleira disso aqui. E se você analisar como conjunto da obra, esse filme aqui só perde pro Poderoso Chefão. No conjunto da obra, onde todas as artes, o que é o cinema? O cinema não é como uma ópera. O cinema, um diretor de cinema, por isso que eu digo, um diretor de cinema,
e o Ang Lee, né, que tinha dirigido essa obra aqui, que dirigiu essa obra, ele é um diretor de cinema completo, tá? Um diretor de cinema completo. Aquele cara que tem o domínio de todas as artes. O Ang Lee é um cara que sempre teve o domínio de todas as artes. Um diretor de cinema é como diz o Alejandro González Iñárritu. Ele tem que saber todas as áreas. Ele tem que entender de fotografia, ele tem que entender de cinematografia, né? Mesma coisa. De edição, montagem que são diferentes, música, trilha sonora, montagem de efeitos sonoros, direção, produção executiva, produção interna, externa, os limites que ele vai ter na obra, se é uma obra autoral ou uma obra financiada, como por exemplo teve esse filme do Michael Jackson, onde o Anthony Fuqua dirigiu. Mas ele não teve a liberdade que ele teve, por exemplo, em Dia de Treinamento ou Lágrimas do Sol. Ele não teve aquela liberdade. Óbvio que não. Teve uma supervisão da família Jackson, né? Então, assim, o Ang Lee, ele nesse filme aqui, ele meio que elevou todas as artes que um filme domina, que é um conjunto de tudo. A trilha sonora desse filme é espetacular, do Gustavo Santaolalla, é marcante no nível Superman, Indiana Jones. A fotografia é espetacular do Rodrigo Prieto, que veio fazer fotografia dos filmes do Alejandro González Iñárritu, os primeiros, né? Depois ele passou a ser o Manuel Lupeschi, o fotógrafo dele. E a trilha sonora, a fotografia, ligado à montagem, ligado à edição, que esse filme aqui ele não tem barriga. Esse filme aqui ele tem uma pegada meio setentista, mas ele não tem barriga. Ele não, em nenhum momento ele fica arrastado. Ele tem uma edição muito boa. As cenas se encaixam muito bem. Ele já mostra coisas ali no início que é para dar uma cacetada e pegar o telespectador e mostrar o filme vai pra essa linha, tá? Tem uma cena nesse filme aqui que é meio Bons Companheiros, Goodfellas, do Scorsese, que é aquela coisa de você mostrar um negócio abissal já no início. E tudo tem um motivo, tem um porquê. E há um conjunto de fatores. E é um filme inesquecível. Daí você pega o roteiro também. Olha só quanta riqueza nesse filme. O roteiro, a fotografia, a montagem, a trilha sonora, a maquiagem desse filme. A maquiagem desse filme com Enes Del Mar velho é um negócio assim absurdo. A Alma Beers, a Lorraine, todos esses personagens, a ambiguidade do roteiro ali, umas coisas que ficam meio que soltas, né? Como que foi a morte do Jack Twist, né? Que no conto e no filme tem essa questão. Provavelmente ele tenha sido morto por garotos de programa, é o que tudo indica, mas segundo a Lorraine foi um acidente, né? Que no conto fica também solto. Mas daí tem uma coisa que acontece no conto que ela fala assim: ah, você é o Jack Twist, amigo do Ennis? Tô sabendo. Ela larga uma frase solta, né? Que isso não tem no filme. O filme é só o rosto dela gelado na tela, ela respondendo e ele lá na cabine telefônica, né? Então, o filme por si só, ele é lindo, espetacular. Não tem canastrão aqui. Tem uma linguagem cinematográfica espetacular de noção de espaço, futuro, presente, passado. Tem uma cena lá que é Narciso, que é uma coisa meio que pintura clássica, assim, que é a montanha refletindo no lago ali. Tem um monte de coisa, tem umas coisas assim que é mais técnica de cinema, questão de espaço, questão de enquadramento, posições dos atores, como o Alejandro González Iñárritu disse em várias, ele diz não é nenhuma palestra, é para uns atores mexicanos, para umas pessoas que estão fazendo faculdade de cinema no México, e uma crítica de cinema entrevista ele, né, uma espécie de Isabelle Boscov lá do México. E daí ele fala que um ator ele tinha que entender se o ator tem que estar deitado,
escorado, em pé, deitado, escorado, sentado ou sendo carregado. Que isso vai conduzir toda a cena. E esse filme não tem uma cena frouxa, não tem uma cena cagada. A posição dos atores em cena, não há um cansaço visual. Principalmente nas cenas do Enes Del Mar, quando só tem Enes Del Mar. Aqui é uma aula de cinema. É que fica complicado você falar sem poder ter as imagens por direitos autorais e tal, mas esse filme aqui é uma aula de cinema. É uma aula de como você lê um filme. É uma aula de como você lê a trilha sonora, de como você lê a fotografia, de como você lê o roteiro, de como você lê a produção do filme. O filme ele vai no limite de certas coisas, mas eu só vou até aqui porque eu não quero mostrar mais do que aqui. Entendeu? Para não ficar maçante, pesado e insuportável. Arrogante, pedante, prepotente, por exemplo, como não acontece, melhor dizendo, também em Um Sonho de Liberdade, que tem uma cena onde passa-se a primeira cena lá do personagem do Tim Robbins. Como é que é o nome do personagem? Como é que é o nome dele? O Andy Dufresne. Ele sai, daí ele é capturado ali pelas irmãs e a câmera sai. Como tem naquele filme lá do Brad Pitt, que é dos caras que são abusados quando são crianças lá. A câmera sai. Por quê? Porque senão o filme ia para outro lado. Entendeu? Como é diferente filmado, por exemplo, em Oz. Né, aquela série de TV lá, que era muito pesada, do início dos anos 2000, final dos anos 90. Entendeu? Então, por exemplo, tem aquele primeiro embate do Andy Dufresne, depois tem ele fugindo das irmãs lá e a câmera fica fechada e ele fazendo como se estivesse se livrando de cachorros, animais, assim, e me representa que tem um som de animais, assim, de cachorro uivando, alguma coisa assim, que é pra te trazer mais. Ele tá sendo atacado, né, o Andy Dufresne. Mas, assim, tem um limite ali, que vai até certo limite. E aqui tem um limite. Tem uma cena forte no início, que é a cena da barraca, e depois o filme, ele vai até certo ponto, ele vai no limite do que... Porque senão viraria outro filme. Tá? Senão viraria outro filme, como, por exemplo, esse filme aqui é nota 10. Mas tem filmes que tem um gênero parecido, como por exemplo, Call Me By Your Name, que é aquele Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme com a mesma temática, a mesma áurea, só que é um filme que, na minha opinião, tem horas que ele passa do limite. Ele passa do limite de chatice. Tem horas ali que fica maçante, fica pesado, o final é arrastado. Eu acho assim, aquele Call Me By Your Name, ele poderia ser enxugado, ele tem uma certa barriga ali. E os atores parece que tem o Timothée Chalamet que tá trabalhando aqui, e daí tem alguns atores que estão meio que aqui, entendeu? Sabe, tipo, tem uma disparidade ali. Tipo, o casal lá principal, eles não estão na mesma coisa que acontece aqui, entendeu? Aqui o negócio é muito alto, o nível, né, de atuação e tal. E realmente o filme ele tem essa pegada, ele é perfeito do ponto de vista técnico, não envelheceu assim de uma maneira tosca, a maquiagem dele segura muito bem, tá? Principalmente na passagem de tempo. Cenas que não são tão, como que eu posso dizer, melancólicas assim, mas é aquele sentido de você absorver ele por inteiro. Tem a trilha sonora do Gustavo Santaolalla, que ela é picoteada, ela tem esse toque e ela tem diferentes partes para cada determinada cena, como aquela música lá do Bill Conde pro Rock Balboa. Então aqui é isso. No final tem aquela cena que pra mim é uma cena assim de cortar o coração, que é aquela cena onde ele olha e ele vê o que sobrou do Jack Twist, né, o Enes Del Mar. Então é algo espetacular, algo sem nenhum tipo de observação do ponto de vista de correção. Porque não tem, porque é perfeito. Entendeu?
como é, por exemplo, o Poderoso Chefão 2 ou 1. Daí alguém vai dizer assim, mas faltou o Clemenza no Poderoso Chefão 2, né? Pra fechar todas as arestas ali e tal. Então, assim, é aquilo que é o cinema. É um conjunto de coisas. É como se fosse um time, né? Por exemplo, tem filmes que, se você for ver, tem tanto destaque individual, como, por exemplo, aquele filme que a Jessica Chastain lá ganhou o Oscar de melhor atriz. É um filme que você só lembra dela. Ou aquele Dallas Buyers Club lá, que o Matthew McConaughey ganhou o Oscar e o Jared Leto ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Tipo, um filme que se resume a atuações. Entende? Ele tem um tema, mas assim, as atuações estão muito à frente do roteiro. Estão muito à frente. Então, assim, tem filmes que eles têm um casamento. Por exemplo, Foxcatcher, né, do Bennett Miller. Que ele é um filme também que ele preenche vários espaços. Ele tem um roteiro espetacular, que é baseado numa história real. Ele tem atuações espetaculares, ele tem trilha sonora espetacular, ele tem uma montagem legal, ele tem uma fotografia meio dark, assim, uma fotografia que te causa tédio. Aquele filme Foxcatcher, assim, tu sai mal. Quando termina aquele filme, assim, tu fica mal. E, se eu não me engano, Foxcatcher eu vi no cinema. E esse não, porque, pô, esse filme aqui quando saiu eu sou de 93, eu tinha 12 anos, entendeu? Quando esse filme aqui saiu, em 2005. E ele foi premiado em 2006. Ele perdeu pra Crash, No Limite. Então, assim, isso que é o cinema. O cinema, ele é um casamento de um monte de coisas, entende? Ele é um time. Um time de futebol não tem goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiros, volante, meia, atacante, e tudo tem um esquema. E talvez um time, para brilhar completamente, ele teria que brilhar um 4-4-2, com uma maneira clássica, né? Com 4 atrás, 4 no meio e 2 na frente, aonde brilha todo o time. Ou às vezes o time joga um 3-6-1 que brilha mais meio de campo do que ataque e defesa, mas é vencedor, entende? Então que eu fiz analogia ao Dallas, lá Clube de Compras Dallas, que é um filme que brilha, mas ele brilha do ponto de vista de atuações, ele brilha. Aqui não, aqui há um time, aqui é um time onde brilha a fotografia, brilha figurino, brilha montagem, brilha maquiagem, brilha direção de arte, brilha tudo que é possível. Você se sente na época. Há um contexto muito bonito. E eu tava vendo um podcast esses dias, assim, um corte de um cara que às vezes a gente tem que cuidar o que a gente fala. E daí a questão dos roteiristas, dos escritores, né? Daí o cara falou assim, um escritor, ele tem que escrever o que tá perto dele e ele não pode, porque não sei o quê, porque os escritores nunca entraram dentro do avião e eles não podem escrever por determinado tema. Daí eu penso assim, esse cara, na minha opinião, perdeu o respeito na hora que falou isso. Porque um escritor, ele tem que voar como um pássaro no céu, ele não pode rastejar como uma barata. Ele tem que voar no céu. Ele não pode criar barreiras nos pensamentos dele. Jamais. Ele tem que voar, ele tem que decidir por ele. Então, por exemplo, aquele livro O Beijo da Mulher-Aranha, que o cara tá dentro daquela vala, na cadeia, junto com aquela transexual, e ele acaba fantasiando, criando coisas de memória, né? Então, assim, é isso. Esse filme aqui ocorre no sul dos Estados Unidos. Sabe quem é que dirigiu esse filme aqui? Um cara que nem americano é. Nem ocidental é. Nem ocidental é. O cara vem lá de... o Ang Lee, ele é asiático. O Ang Lee é asiático. Inclusive, foi o Heath Ledger que falou numa entrevista que o Ang Lee era uma coisa muito maluca, porque eles estavam tudo trajeado de cowboy, tudo a caráter de cowboy,
E daqui a pouco aparecia o Ang Lee trajado de cowboy comendo comida asiática e tomando aquele chá, aquelas bebidas tradicionais da Ásia. Então isso é arte global, que se mistura e que não há limite. Se o José Saramago se limitasse, ele talvez não teria ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. Por que será que o José Saramago não deu identificações naquele livro, O Ensaio sobre a Cegueira, que é o grande livro da vida dele, que ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Literatura nos anos 90? Por quê? Porque ele sabia que há um preconceito e há limitações. Só que daí eu pergunto para você, Sócrates não escreveu em inglês, Descartes não escreveu em inglês, Platão não escreveu em inglês e o inglês nem existia nessa época. O inglês é uma língua global, uma língua mundial, porque é a língua de maior aceitação. Então, o recado para quem vai escrever, para quem quer escrever, quem quer ser um escritor, jamais se limite ao que os outros falam. Você tem que escrever o que está do teu lado. Não, você tem que escrever o que você sente. Eu vou escrever um livro, sei lá, o meu personagem ele está vivendo em Granada, na Espanha. Ele está vivendo em Machu Picchu, no Peru. Ele está vivendo em Porto Alegre, ele está vivendo em Açores, ele está vivendo... Não, você tem que escrever o que você quiser. Do ponto de vista adaptação para cinema, você não pode fazer isso. O cinema, isso aqui é um caso específico. O cinema não pode viver a reboque, a literatura, melhor dizendo, ela não pode viver a reboque do cinema, tá? Tudo tem o seu padrão, cada arte tem o seu nicho, tem o seu público, mas a arte ela não pode viver a reboque, a literatura ela não pode viver a reboque do cinema. Ela tem que ter uma vida própria, ela tem que ter uma áurea própria, entendeu? Ela tem que ter aquilo que a baseia. E as pessoas querem todos serem Stephen King. Não, não é assim. As coisas acontecem organicamente e naturalmente. O Túnel, de Ernesto Sábato, foi adaptado para o cinema. Um filme medíocre. Por quê? Porque O Túnel, de Ernesto Sábato, é uma arte, é um meio de... É um livro que tem ali os personagens escritos em espanhol, com nomes em espanhol e tal, não sei o quê. Mas é muito mais fluxo de pensamento, é muito mais você depositar a tua atenção naquilo ali, mergulhar naquilo ali. Porque não, o enredo do livro é isso. Diferente daqui, que a escritora escreveu uma coisa que é toda narrada, e daí tem os personagens conversando, né, os diálogos, mas tem muitas descrições de lugares, descrições de momentos, descrições de situações que acabaram acarretando numa história que acabou encaixando, sendo calçada como uma luva para o cinema. Mas a literatura não pode viver a reboque do cinema, ela tem que viver por si só. E o escritor ele tem que escrever pelo que ele quer. O que ele quer, ele tem que sentir essa liberdade de escrever o que ele quer. Escrever coisas espetaculares, coisas sensacionais. Se não, o pobre vai escrever só miséria, fome e favela, ou o rico vai escrever sobre vinhos de $200 mil, que são divididos em 16 pessoas. Então, é isso. Assista o filme, leia o conto, que vale a pena. Vale o tempo perdido, com certeza.